E aí, pessoal? Beleza? Já parou para pensar nos mistérios que estão escondidos lá no fundo do mar? Tipo, a gente só conhece uma gotinha do que realmente rola nas profundezas. 80% dos oceanos ainda são um mistério total. Então se preparem, porque nesse vídeo vamos mergulhar de cabeça nesse mundo cheio de segredos e descobrir 5 curiosidades incríveis sobre as profundezas do oceano e as descobertas mais doidas que já rolaram por lá. E quando a gente fala de profundezas, a gente está falando sério. Imagina um lugar onde a luz do sol nunca chega, onde a escuridão é tão densa que parece palpável. É um mundo completamente diferente do que conhecemos na superfície. A zona abissal, que fica 4.000 metros abaixo da superfície, é tipo a casa do Darth Vader, só trevas. É um ambiente tão extremo que parece saído de um filme de ficção científica. A pressão é esmagadora, a temperatura é congelante e a escuridão é absoluta. Lá, o sol não dá nem bom dia. É um breu total, meu amigo. A luz solar não consegue penetrar a essa profundidade, deixando tudo envolto em uma escuridão eterna. É como se fosse um outro planeta, bem aqui na Terra. Mas não vai pensando que lá embaixo é deserto, não. Apesar das condições inóspitas, a vida encontrou um jeito de prosperar. É um ecossistema vibrante e cheio de surpresas. A zona abissal é o point de criaturas que parecem ter saído direto de um filme do Spielberg. São seres tão bizarros e fascinantes que desafiam nossa imaginação. Cada um com suas adaptações únicas para sobreviver nesse ambiente extremo. A pressão lá é tão sinistra que esmagaria a gente como se fosse lata de sardinha no fim de semana. Para se ter uma ideia, a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar. É como se você tivesse o peso de um elefante em cada centímetro quadrado do seu corpo. Mas a vida é teimosa, né? Mesmo nessas condições extremas, a vida encontrou um jeito de se adaptar e prosperar. É um verdadeiro testemunho da resiliência e da engenhosidade da natureza. Os bichos que vivem lá desenvolveram cada esquema para sobreviver. Desde corpos flexíveis que resistem à pressão esmagadora, até habilidades de caça e defesa que parecem saídas de um livro de ficção científica. O peixe-ogro, por exemplo, tem uma boca que é quase um aspirador de pó gigante e dentes que fariam inveja a um tubarão branco. Ele é um predador formidável, capaz de engolir presas quase do seu próprio tamanho. E a lula vampiro? Essa aí então, cheia de luzinha no corpo para atrair a galera desavisada naquela escuridão. Ela usa bioluminescência para confundir predadores e atrair presas, um verdadeiro show de luzes no fundo do mar. Sem falar nos bichinhos bioluminescentes, que produzem a própria luz, tipo vagalume aquático. Eles usam essa habilidade para comunicação, camuflagem e até mesmo para atrair parceiros. É uma estratégia de sobrevivência brilhante, literalmente. Imagina só você de frente com essas criaturas. Ia ser de gelar o coração. Encontrar essas formas de vida tão diferentes e adaptadas a um ambiente tão extremo nos faz perceber o quão vasto e misterioso é o nosso planeta. Cada encontro seria uma mistura de fascínio e terror, uma verdadeira aventura nas profundezas. Em 1997, rolou um negócio muito bizarro, gente. Algo que deixou todo mundo de cabelo em pé. Os cientistas estavam lá, de boa, monitorando o Pacífico, quando de repente, blop! Um som tão alto e estranho que ninguém sabia de onde vinha. Um rugido monstruoso que deu para ouvir a quilômetros de distância. Parecia que algo gigantesco estava se movendo nas profundezas. A galera quase caiu da cadeira. Imagina só, você tá lá, tranquilo, e de repente ouve um som desses. Foi um choque total. De cara, já pensaram em tudo. Kraken gigante, monstro marinho, sei lá. A imaginação foi longe. As teorias começaram a surgir, cada uma mais louca que a outra. Por muito tempo, o tal do bloop foi um mistério daqueles. Ninguém conseguia explicar o que era, e isso só aumentava a curiosidade e o medo. Mas depois de muito quebrar a cabeça, os cientistas chegaram à conclusão que o som era de um iceberg se movendo. Parece simples, né? Mas foi uma descoberta e tanto. Mas e se não for só um iceberg? E se houver algo mais nas profundezas do oceano, algo que ainda não descobrimos?
E se tiver um King Kong aquático soltando uns arrotos sonoros por aí, fica a dúvida. A verdade é que o oceano ainda guarda muitos segredos. E quem sabe o que mais podemos encontrar lá embaixo? A exploração continua e cada nova descoberta nos lembra de quão pouco sabemos sobre nosso próprio planeta. O bloop pode ter sido explicado, mas o mistério e a fascinação pelo oceano profundo continuam vivos. Então, da próxima vez que você ouvir um som estranho vindo do mar, lembre-se, pode ser um iceberg ou talvez algo muito mais intrigante. O oceano é um lugar cheio de maravilhas e mistérios, esperando para serem desvendados. E se eu te falar que, no fundo do mar, onde não chega nem sinal de Wi-Fi, tem uns lugares que são tipo oásis? As fumarolas hidrotermais, chaminés que soltam água mais quente que chimarrão de gaúcho. E o mais louco, tem vida lá. E não é qualquer vida não. Os bichos que vivem lá são tipo mutantes, adaptados para aguentar água fervendo e pressão que faria a gente virar purê de batata. Eles usam a energia das fumarolas para sobreviver, tipo aqueles amigos que vivem de café. Tem uns vermes gigantes, camarões albinos. Parece até a fila de um show de rock. Agora, segura o queixo, porque vamos falar do Triângulo das Bermudas. Sabe aquele lugar que, se você piscar, já era? Pois é, entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, rola cada história de arrepiar. Navios que somem do mapa, aviões que evaporam no ar, bússolas que viram peão. Tem gente que jura de pé junto que é ET, portal para outra dimensão, sei lá. Os cientistas tentam explicar tempestades, correntes marítimas, anomalias magnéticas. Mas e as histórias de rádios que param de funcionar, luzes estranhas no céu? Só sei que esse lugar é cheio de mistério. E para finalizar nosso passeio pelos mistérios do oceano, chegamos ao ponto mais fundo do planeta, as fossas oceânicas. Essas regiões são tão profundas e misteriosas que até hoje guardam segredos que a ciência ainda está tentando desvendar. É tão fundo que, se você jogar o Cristo Redentor lá, ele some. Imagine só, uma estátua tão imponente desaparecendo nas profundezas, como se fosse engolida pelo próprio oceano. A rainha das fossas é a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. Esta fossa é um verdadeiro abismo, um lugar onde a luz do sol nunca chega e a pressão é esmagadora. O ponto mais profundo dela, o Challenger Deep, fica a 11.000 metros da superfície. É muita água. Para se ter uma ideia, isso é mais profundo do que a altura do Monte Everest, o ponto mais alto da Terra. Pouquíssimos aventureiros mergulharam até lá. Apenas os mais corajosos e bem equipados conseguem enfrentar as condições extremas dessas profundezas. Mas, acredite se quiser, até nesse breu total, tem vida. Criaturas que desenvolveram habilidades incríveis para sobreviver em um ambiente tão hostil. Criaturas que parecem ter saído de um filme de terror, mas que na real são só uns caras tentando sobreviver. Elas possuem formas e comportamentos tão diferentes do que estamos acostumados a ver na superfície. Tem o pepino do mar gigante, que parece um alien perdido, com seu corpo alongado e movimentos lentos, adaptados para a vida nas profundezas. E os peixes abissais, que são quase cegos de tanto viver no escuro. Eles desenvolveram outros sentidos para navegar e caçar em um mundo onde a luz é inexistente. Além disso, existem fontes hidrotermais que liberam água quente e rica em minerais, criando oásis de vida em meio ao deserto gelado do fundo do mar. A exploração dessas áreas é feita com submersíveis avançados que nos permitem vislumbrar um mundo que antes era inacessível. Cada mergulho revela novas descobertas e nos mostra o quão pouco ainda sabemos sobre nosso próprio planeta. Cientistas e biólogos marinhos trabalham incansavelmente para entender essas profundezas, desvendando os segredos que elas guardam e ampliando nosso conhecimento sobre a vida na Terra. A biodiversidade encontrada nas fossas oceânicas é impressionante, com espécies únicas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Cada nova descoberta é uma peça do quebra-cabeça que nos ajuda a entender melhor a complexidade da vida no nosso planeta.